Aleluia. Meus queridos, sem mais demora, abram suas Bíblias no livro de Jonas. Jonas, Velho Testamento. Procure aí depois de Ezequiel, depois de Jeremias, né? Pouco antes ali de Mateus, Novo Testamento, um pouquinho antes de Mateus, um pouco antes de Miqueias. Passa aí o Amós, passa o Obadias, passa o Joel, Oséias, chega em Jonas. Velho Testamento. Volta, quem não achou, ele pega lá em Mateus, que você sabe onde está, e vai voltando para trás. Você vai passando aí por Malaquias, vai passando por Zacarias, passa por Miqueias, você chega em Jonas. Voltando de Mateus para trás, você chega em Jonas. Mas nós vamos, essa noite, falar um pouco a respeito desse livro. Por quê? Pastor Hélio, Rosângela, eu e a Bisma tivemos no final de semana passado um congresso nacional e até mesmo internacional de igreja em células. O 11º congresso ocorrido no Brasil. E nós fomos lá. O pastor Hélio já teve algumas vezes, eu a primeira vez que fui. E foi uma bênção tremenda, onde nós tivemos ali um privilégio muito grande de poder conversar com outros pastores que já estão vivendo essa experiência há alguns anos, outros como nós começando, e podemos perceber realmente como o mover do Espírito Santo está varrendo a terra, ouvindo as informações de alguns pastores de fora, e até mesmo algumas informações que trouxeram para nós do que está ocorrendo mundo afora. Realmente é empolgante ver que as profecias estão se cumprindo. Uma das profecias que determina que estamos próximos do fim dos tempos é que haverá uma grande sede pelo Evangelho pelo mundo. Isso já é notório. Percebemos claramente que as pessoas estão buscando. Mas é também notório que as pessoas estão buscando em muitos outros campos, porque a sede é grande. Todavia, a falta de instrução, a falta de orientação, a falta de encaminhamento também é grande. E as pessoas estão caindo em ciladas. Há falsos profetas se levantando em nosso tempo, grandes falsos profetas, que estão iludindo as pessoas, levando as pessoas a caminhos que serão caminhos de morte. Há também outras grandes ações religiosas pela face da terra que também está crescendo, porque o que a gente percebe que o povo está faminto. E nesse encontro podemos perceber que há um movimento atual ocorrendo na face da terra, que é o movimento celular. Já houveram movimentos que causaram transtornos no meio das igrejas por não saberem como lidar com essa realidade tão boa. Hoje nós percebemos que já é um movimento equilibrado, um movimento centrado na palavra de Deus, e também um movimento que não afeta as doutrinas da igreja. Cada igreja tem a sua forma de entender, compreender e viver a palavra de Deus, e nós às vezes não concordamos com aquele lado, com aquela situação daquela outra denominação, mas são cristocêntricas, e que é o que importa. Igrejas cristãs, com fundamento no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo, divergindo em algumas questões que não são primordiais, mas que juntas podem fazer a grande comissão no fim. E lá percebemos então isso, e ficamos animados, mais do que já estamos, para que nós possamos continuar caminhando nesse caminho que Deus colocou em nosso coração, de sermos uma igreja que evangeliza, uma igreja que discipula, uma igreja que acolhe, uma igreja que leva a palavra do Senhor, uma igreja que leva o amor de Cristo, uma igreja que sai fora dessas quatro paredes, aonde é tão gostoso estar cultuando o Senhor aqui, indubitavelmente, mas nós temos que viver muito mais do que viver o Evangelho de quatro paredes. Nós temos que viver o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo pregava o Evangelho também no templo, também nas sinagogas, mas ele pregava essencialmente fora das quatro paredes. O seu ministério era profícuo realmente fora das quatro paredes, no meio do povo, no meio das necessidades, aonde as pessoas eminentemente precisavam dele.
É certo também que os grandes embates que ele teve foi dentro do templo, foi dentro de 4 paredes. Então nós estamos compreendendo que nesse tempo do fim, e é claro, olhando as profecias, olhando a palavra, que nós já estamos vivendo o tempo do fim. Um fim esse que nós não podemos definir exatamente quando, mas é o tempo do fim. Estamos vivendo um tempo da última colheita. E percebemos claramente que esta ação de igreja em células é a última colheita. Tivemos lá testemunho de igrejas, por exemplo, que viveram muitos anos numa condição um tanto quanto estática, parada. Igrejas de denominações renomadas, tradicionais no Brasil, e que estavam vivendo um tempo longo, um tanto quanto estagnada. A nossa própria denominação, temos na nossa própria denominação vendo que também assim acontecia na maioria esmagadora das nossas igrejas. Eram raríssimas exceções dentro da nossa denominação que havia um crescimento oriundo da evangelização. Havia um crescimento um tanto quanto vegetativo, um crescimento por transferências, mas não necessariamente um crescimento porque vidas estavam sendo curadas, libertas e salvas. E nós percebemos então que esse movimento agora é o movimento do Senhor. Há muitos anos que eu já gemia diante do Senhor por essa nossa denominação, nossa igreja, amada igreja cristã do Brasil, que pudesse se despertar para realmente, verdadeiramente viver o íntimo do Senhor, viver o importar-se com o outro, viver o envolver-se com o outro. E eu não via isso acontecendo e sofria muito no meu coração. E os irmãos sabem, conhecem que há muitos anos eu me dedico à Adonep, e fui para a Adonep porque via na Adonep um trabalho dessa natureza. Mas a Adonep, por ser uma associação também interdenominacional, ela tinha um caráter extremamente evangelista, mas muito pouco eficiente na área do discipulado. E eu sofria muito de ver muitas vidas chegando a Jesus e não havia quem pudesse cuidar dessas vidas. E hoje eu vejo que o Ministério de Igreja em Célula, que ele tem a amplitude de evangelizar, de discipular, de acolher e de enviar. Então isso me alegra muito o coração. E lá podemos ver testemunhos assim, de igrejas que passaram muito tempo assim, entrando em igreja em célula, um tempo de adequação, e de repente igrejas que eram de 300, 400 membros, hoje são igrejas de 5 mil, 6 mil, 10 mil membros. E a primeira conotação que fica é: mas uma igreja grande não tem relacionamento, uma igreja grande não tem acolhimento. É exatamente o contrário. Por ser uma igreja em célula, então a igreja tem exatamente isso: calor de Cristo no meio do seu povo, vivência cristã, acolhimento, amor, atenção, e envolvimento com a palavra, envolvimento com o discipulado, envolvimento com o ensino do Senhor. Então este ano, meus amados, é um ano que nós vamos trabalhar muito forte para dar continuidade. Eu gostaria que os irmãos que já estão em células se compreendessem, entendessem que precisamos ser eficazes no trabalho. Os que não estão, nós queremos muito que você esteja. O ano passado nós trabalhamos muito de uma forma que vocês que não estão em células ainda estavam vivendo uma situação da qual nós dizíamos: olha, nós não podemos trabalhar ainda porque tomamos a decisão, segundo orientações, de que nós temos que treinar primeiro as primeiras células de maneira devida para poder promover exatamente esse crescimento. E nós então trabalhávamos o ano passado dessa forma, e esse ano não, esse ano já estamos crescendo, eu e o pastor Hélio, mais os presbíteros, estamos empenhados em gerar condições para que vocês possam viver essa condição maravilhosa de evangelizar naturalmente. E a igreja em célula faz isso. Hoje eu tive uma gratíssima experiência. Esse final de semana eu viajei, sexta-feira estive participando de um evento da Adonep em Londrina, onde fui preletor. Foi uma bênção tremenda, minha cidade de Natal. Pude estar lá vendo alguns compatriotas, conterrâneos, e pude viver ali um jantar onde 27 pessoas aceitaram Jesus. No sábado fui para Cornélio Procópio, um outro jantar onde fui preletor, 25 pessoas aceitaram Jesus. E uma surpresa gostosa, hoje de manhã levantei bem cedo, porque eu já queria chegar aqui na hora do almoço. Levantei bem cedo, fui tomar café, e o hotel vazio. Domingo de manhã estava só eu tomando café. De repente chegou um casal e começaram a colocar uns papeizinhos sobre as mesas, assim, dessa forma, e o nome de pessoas, né? Nome de um cidadão, nome de uma cidadã, nome de um homem, nome de uma mulher. E eu comecei a notar que o Senhor colocando em todas as mesas. Aí eu olhei, ele estava com
dizer bíblico aqui na camiseta dele. Eu falei para ele assim: sem encontro casais que vocês vão ter? Aí ele me disse: não, é a minha célula que está se reunindo aqui. Aí eu falei: como assim? Ele falou: é nosso ágape. Eu falei: o que é ágape? Ele falou: ágape é eu estou reunindo essa semana as pessoas que nós convidamos para participar da nossa célula, e nós estamos oferecendo um café para eles. Aí eu falei: ah, que legal. Eu falei: mas qual é a sua igreja? Presbiteriano do Brasil. Nem mesmo? Eu levantei: pô, no Brasil, eu sou pastor da igreja presbiteriana do Brasil. Eu falei: você é da igreja do pastor Osni? Eu sim, sou da igreja do pastor Osni. Eu falei: então manda meu abraço para eles. Estivemos com ele 2 semanas atrás, lá na convenção. Igreja presbiteriana, irmão, fazendo esse trabalho. Louvado seja o Senhor. Amém? Amém. E lá nessa convenção nós ouvimos uma palavra. E eu quero compartilhar essa palavra com você. Foi muito importante para mim essa palavra. Essa palavra tocou fundo no meu coração. E eu quero compartilhar com você. Eu poderia trazer o vídeo que eu tenho feito? Tenho. Mas foi em castelhano e o tradutor não foi muito feliz assim, né? Então eu preferi traduzir, tentar traduzir para você o que nós ouvimos lá nessa palestra. E é uma palestra que foi realmente tocante, tocou profundo no meu coração, mudando algumas questões também na minha vida. Já vem sendo mudada, mas que precisa mudar ainda mais. Então, é o livro de Jonas. Vamos ler os 3 primeiros versículos primeiro. Nós vamos ler praticamente todo o livro, tá? Rapidamente, nós vamos ler todo o livro. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jô, que é um porto, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Abaixe sua cabeça, mediante o que você já ouviu pela minha introdução e também pela palavra que foi lida. Ore a Deus agora. Peça ao Senhor que fale ao seu coração nessa noite. Como essa palavra já falou no meu coração e continua falando, esse tempo todo que eu fiquei estudando essa palavra para compartilhar com a igreja, ela continua falando fundo do meu coração, mexendo com as minhas entranhas mesmo, a respeito da importância dessa palavra para nossas vidas e para a igreja. Meu Deus amado, tem misericórdia de nós, Senhor. Ó Deus, nós precisamos do Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa nossas falhas e faltas, perdoa a nossa omissão, perdoa as nossas ações faltosas. Tem misericórdia da tua igreja, do teu corpo, do teu povo. E agora que a tua palavra foi lida e vai continuar sendo lida, nós vamos continuar lendo, Senhor. Que o Senhor Espírito Santo fale a nossos corações. Que seja o Senhor a nos convencer, ó Deus, de tudo aquilo que precisamos ser convencidos, de tudo aquilo que precisamos ser alimentados, de tudo aquilo que precisamos ser, ó Pai, tocados pelo Senhor. Olha para a tua casa aqui agora, olha para o teu povo aqui agora reunido, e tenha misericórdia de nós, e opera, Senhor, com teus sinais, prodígios e maravilhas em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse livro de Jonas, apesar de não ter uma comprovação oficial, tenha sido ele o escritor, mas todo indicativo é de que ele tenha sido o escritor mesmo. Jonas foi um profeta, ele viveu em Israel. Naquele tempo havia Israel e havia Judá, né? O povo de Deus estava dividido em 2 reinos, e ele viveu no tempo de um rei chamado Jeroboão II, né? E ele vivia, portanto, no que depois se chamou Samaria, que seria Israel do norte, né? Jerusalém, acima de Jerusalém estava ali Israel do norte. Então Jonas era um profeta que falava no reino do norte. E essa passagem, para você verificar sobre Jeroboão e Jonas, está lá em 2 Reis 14, 25, você pode ver em outro momento. Aí vai encontrar exatamente a deferência a respeito de Jonas vivendo no tempo do rei Jeroboão. Há também aqui nesses 3 versículos que lemos uma ênfase bastante grande sobre Nínive. Deus chama Jonas para ir a Nínive. Onde era Nínive? Quem era Nínive? Nínive era a capital da antiga Síria, que é hoje o Iraque.
nós nos situarmos onde está o Iraque hoje, mais ou menos onde está o Iraque. Era uma cidade com 120 mil pessoas. Para aquela época era uma metrópole, era uma grande cidade, uma cidade realmente importante. Era uma cidade muito grande para a época e também era uma cidade muito bem construída. E o seu tamanho era tal que as pessoas, para poder vencê-la a pé, demoraria 3 dias andando sem parar. Tamanho do seu porte, tamanho a sua magnitude. Ela era muito rica e muito opulenta. Mas por que ela era rica? Ela tinha um grande exército. Um exército muito bem armado, muito bem equipado. E o que fazia esse exército? Esse exército atacava os seus vizinhos, roubava os seus vizinhos, saqueava os seus vizinhos, destruía os seus vizinhos. Era também uma cidade por demais sangrenta. Era um povo ruim. Era um povo que não tinha misericórdia. Era um povo que, quando entrava para saquear, definitivamente destruía pessoas que sobravam e tudo que tinha. Roubavam, levavam tudo como escravos, os melhores, e aqueles que não eram bons eram destruídos juntamente com a terra. Era um povo muito ruim. Mas por causa dessa ação muito eficiente dos seus exércitos, eles eram muito ricos. A cidade era uma cidade muito rica. Essa cidade realmente estava vivendo no seu apogeu de importância econômica, de importância de riqueza, de importância de uma condição de se colocar bem perante aos vizinhos que estavam ao seu redor. E evidentemente era uma cidade extremamente promíscua. Era uma cidade onde se viviam ali de maneira extremamente libertina. E Deus olha para aquela cidade, no texto que nós lemos há pouco, e diz que a sua malícia subiu até ele. Versículo 2: a sua malícia subiu até ele. Cidades como Sodoma e Gomorra, que também subiu essa malícia até o Senhor, nós conhecemos a história, foi destruída. Quando o povo antes do dilúvio também vivia essa malícia, também foi destruída. E Deus olha para essa cidade e diz: também será destruída. Entretanto, havia nessa cidade pessoas que não compactuavam com toda essa questão dessa cidade, e Deus quer salvar essa cidade. Deus quer salvar essa cidade. Assim era Nínive. E Deus então chama Jonas e dá essa ordem expressa para ele, que está no versículo 1 e 2. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Versículo 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Qual foi a interpretação de Jonas? Eu devo ter ouvido mal. Eu acho que Deus não falou isso. Não é possível que Deus está me mandando ir para essa cidade. Essa cidade é uma cidade inimiga. O melhor que Deus podia fazer é destruir mesmo, acabar com a raça desse povo, porque eles entram aqui em Israel, nos roubam, ainda mais ele que era um profeta do norte, ou seja, fazendo fronteira com a Assíria. Obviamente sofriam continuamente aqueles saques, e a maneira como eu falei, como ocorria esses saques. Então, quando Deus manda ele ir para a capital da cidade, pregar, falar de Deus, que isso? Que isso? E a atitude dele qual é? Do outro lado, Nínive está ao norte, eu vou para o sul. Vou para o sul. Jeová era um Deus, na cabeça de Jonas, só de Israel. Jeová era um Deus de Israel. Tinha nada que se meter com ninivitas. Tinha nada que se envolver com ninivitas. Deus era um Deus provedor. Deus era um Deus, na cabeça de Jonas, vingador e não salvador de pagãos, como eram esses homens, né? Como aquele povo. Pessoas que eram, além de cruéis, ignoravam e ridicularizavam o povo de Israel. Um tempo depois desse episódio de Jonas, um rei dessa mesma cidade, chamado Senaqueribe, quando vai invadir Israel, diz ao rei de Israel que não haveria Deus que pudesse contê-lo e segurá-lo, porque ele já estava acabando com todos os povos e iria fazer a mesma coisa com Israel. Assim eram os ninivitas, um povo além de cruel, soberbo e ainda debochava de Deus. Jonas sabia disso. Jonas conhecia essa história desse povo, e Deus quer que ele vá lá. Deus realmente dá essa ordem, mas Jonas decide fugir. Jonas decide julgar Nínive. Qual era a ordem de Deus? Veja comigo. A ordem era que se em 40 dias
eles não se convertessem dos maus caminhos, eles seriam destruídos. Jonas então, sabendo disso, o que faz? Eu vou para outro lugar, eu vou fugir para outro lado, e foge, deixando Nínive à mercê do julgamento de Deus, que é o que ele queria. Na verdade, o que ele queria é exatamente isso, que Nínive fosse julgada por Deus, que Nínive fosse tomada pelo castigo de Deus. Meus queridos, nós olhamos hoje para o nosso mundo, e eu queria te dizer que a única coisa que difere o nosso tempo com a Síria, com a capital Nínive, é que nós hoje ainda não estamos fazendo, nesse tempo que se chama hoje, exatamente hoje, assédio aos nossos vizinhos, saquear os nossos vizinhos e matar os nossos vizinhos, a nível de fronteira política. Mas, quando nós olhamos para as casas das nossas cidades, o que você encontra? Fortalezas, muros altos, cercas altas, e ainda se não bastar cercas altas, cerca com arame, com cerca elétrica. Por quê? Porque os ninivitas estão entrando dentro da nossa casa, estão nos assaltando, estão golpeando a gente. Lá no Congresso, nós estamos lá no Congresso, e um pastor que estava lá teve que vir embora para casa, aqui de Curitiba, da IPI, que a casa dos seus pais foram assaltadas, e o pai dele havia falecido nas mãos de um assaltante. Assim eram os ninivitas, meus irmãos. Nós não temos aquela condição geográfica, política de ataque, mas nós estamos vivendo isso em todas as cidades. Havia uma figura que no interior era mais seguro, deixou de ser seguro no interior. Recentemente na televisão, no interior, uma quadrilha estava atacando sítios, chácaras e casas e fazendo exatamente isso, saqueando, roubando e matando. Nós vivemos tempos de ninivitas. O que nós fazemos? Nós queremos que esse povo seja julgado por Deus. Nós queremos que o Senhor julgue esse povo, que o Senhor tome conta desse povo. A igreja hoje se cala e se omite para todas as questões que estão acontecendo porta fora das nossas casas, da nossa igreja. Certo ou errado? Certo. Sabemos que é certo. Nós tentamos viver o nosso filtro, nossa forma de vida fechada, por causa de todas essas questões. Nós vivemos num tempo onde nosso tempo é extremamente escasso, corremos para todo lado, temos tempo só para trabalhar e mal e poucamente em casa. Então não temos tempo para nos envolver com as pessoas que não são da nossa família ou da nossa igreja. Nós estamos assim, cuidando dos nossos membros, mas não cuidamos das pessoas que estão de fora. Nós não nos envolvemos com isso. Nós não estamos nos envolvendo com as pessoas que vivem a síndrome dos ninivitas. Nós não estamos nos envolvendo. Essa é a grande verdade. Deus assim fez com Jonas, que foi chamá-lo para ele se envolver diretamente com os ninivitas. Jonas aqui é um tipo da igreja. Jonas, ele prefigura a igreja. Quando Deus chama Jonas e manda ele pregar em Nínive, onde está escrito para nós outros que Deus nos deu a mesma ordem? Marcos 16, 15. Quem lembra? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Em outras passagens, Mateus diz: ensinai-os e batizai-os. Ou seja, que nós temos que pregar, discipular e agregar essas pessoas em nosso meio. O que Deus mandou Jonas fazer foi algo muito parecido. Vai lá e fala para aquelas pessoas que eles vão morrer se eles não se arrependerem dos seus maus caminhos. Se eles não se arrependerem. Deus, quando tem um diálogo com Jonas a respeito dessa cidade, questionando Jonas sobre a sua indisposição de sair do seu espaço acomodado, do seu espaço que ele estava parado, vendo as coisas acontecerem, Deus fala com ele: esse povo não são ignorantes, eles não sabem discernir a mão direita e a mão esquerda. Eles erram, fazem o que fazem, que não sabem o que fazem. Qual foi a palavra de Jesus na cruz? Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem.
não sabe o que faz. Isso é para nós outros. Nós também não sabemos o que estamos fazendo. Nós também não sabemos o que estamos fazendo. Jonas é chamado por Deus para realmente fazer isso e não faz. Bem, aqui agora começa um aspecto muito importante de consequência quando nós tomamos a decisão de virar as costas para o comando de Deus. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Nós entendemos? Fica em casa e não fala nada para ninguém. É isso que nós entendemos. Fica em casa e não fala nada para ninguém. Quando tem que falar para alguém, eu não sei falar, eu não sei fazer, não é isso, não é comigo, não deram jeito, não nasci para isso, não quero me envolver, já tenho problema demais, basta o problema que eu tenho, eu não quero saber disso. Isso é Jonas, isso é síndrome de Jonas. Isso é síndrome de Jonas. E o que acontece com Jonas? Presta atenção agora. Versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez do mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Meus amados irmãos, quando nós viramos as nossas costas para o nosso desígnio de Jesus, não tenha dúvida que vem tempestade para cima da igreja. A igreja foi chamada pelo Senhor para viver esse ídolo. Toda igreja que não vive esse ídolo, vive em tempestade. E é interessante notar que, de novo, eu faço questão de frisar que igreja, quem é a igreja? Nós. Como se compõe uma igreja? De pessoas que são famílias. Então a igreja é a composição de famílias, que famílias é a composição de pessoas. Quando nós começamos a entender essa palavra, nós começamos a entender muitas coisas que estão acontecendo com as famílias da igreja. Muitas coisas estão acontecendo com as famílias da igreja, porque a igreja não tem entendido o seu real e efetivo papel e chamado. Não tem entendido. Tempestades estão caindo sobre as cabeças, porque não estão entendendo isso. O que fez Jonas? Continuemos lendo. Jonas está aqui, versículo 5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitava e dormia profundamente. Profundamente. A igreja dorme profundamente. Eu só quero dizer para os irmãos assim, que a experiência que eu tive hoje de manhã foi gratificante demais para mim. Ao encontrar aquela cela, eu quero dizer para vocês o seguinte: quando eu fui conversar com aquele casal, sabe o que eu percebi? Que me impressionou? Aquele casal era líder de célula, estavam lá empenhados, dedicados. Mas eu conversava algumas coisas com eles e eu vi que eles não sabiam as coisas muito não. Ele não tinha conhecimento, ele não tinha um domínio pleno das coisas, mas estava lá. Ele tentava me explicar algumas coisas, eu vi que ele não tinha domínio pleno. Eu até parei de perguntar porque eu vi que ele estava ficando um pouco constrangido. Porque eu estava perguntando não para questioná-lo, mas para aprender. Eu queria aprender com ele, quis entender o que ele estava fazendo. E eu vi que ele não tinha muito conhecimento. E eu vi então que ele estava se dedicando de uma forma muito amorosa. Muito amorosa. Ele e a esposa dele. Jonas estava dormindo, meu irmão. Jonas estava dormindo. E ele tipifica a igreja. A igreja do século XXI está dormindo. Eu só não vou falar isso com mais ênfase, que eu ia falar com mais ênfase, por causa desse casal. Esse casal tirou a ênfase, que eu ia falar com muito mais ênfase, que a igreja está dormindo. Mas não posso falar, porque aquele casal é a igreja. E aquele casal estava cedinho, 7 horas da manhã, montando mesa para o café da manhã, com as pessoas que ele convidou. Então a igreja estava lá. A igreja estava lá. E a igreja de Cornélio Procópio, a igreja presbiteriana do Brasil, é antiga. Nasceu na cidade. E passou muitos e muitos anos. E lá, aquele tempo pequenininho. Hoje eles estão no ginásio de esportes. Na quadra.
Alguma comparação conosco? Uma quadra. E funciona o templo e a quadra junto, porque a quadra já não cabe mais. Quadra, igual essa nossa aqui, não cabe mais. Não cabe mais, gente. Mas haja quadros. Eu quero compartilhar com vocês o que é uma igreja de célula. Esse pastor que pegou essa passagem aqui é de El Salvador, na Guatemala. E eles começaram com uma igreja com umas pequenas pessoas, em célula. Eles foram até a Coreia, viram o trabalho de Po Yang-Shu, que foi o iniciador da igreja em células pelo planeta, olhou e vieram e fizeram igual. Copiaram, começaram. E a igreja começou a crescer muito, muito. 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 membros. E ele foi pedir dessa uma experiência que a igreja deles, Elim, é o nome da igreja. Elim, não sei o que significa. Elim. E a igreja começou a crescer demais, e eles foram fazer um encontro da igreja, e não cabia, evidentemente, mais no templo na grama não cabia, eram vários cultos, porque não cabia as pessoas, e chamou todo mundo para um ginásio, um campo de futebol. E ele ficou preocupado, será que o pessoal vai ir, será que vai encher, talvez fique meio tarde, vai ficar meio chato. E a surpresa é que lotou o campo inteiro, as bancadas em torno, lotou o campo. Aí ele ficou impressionado, ficou animado, impressionado. No ano seguinte, ele percebe que não vai caber mais no campo. Não vai caber no campo. Então, ele faz o seguinte, 2 horários. Um de manhã e outro à tarde. Lota de manhã e lota à tarde. Aí a imprensa quer que fale dele. Ah, o que é isso? É o mesmo povo que está de manhã, é o mesmo povo que está à tarde. Por isso que lotou 2 vezes. E ele dizia, não, é 2 povos. A imprensa quer que fale. Então o outro ano, o que ele fez? 2 estádios de futebol. Na mesma hora. No mesmo momento. Então, lotado 2 campos de futebol. Lotado. E eles pregam de helicóptero, termina de pregar aqui, pega o helicóptero, sai, prega no outro campo lá. Para provar, não por ostentação, mas para mostrar que eram 2 campos. E aquilo foi tremendo. E agora, no outro ano, 2 não dá. 3 campos. E lota 3 campos de futebol simultaneamente. Outro ano, estou resumindo aqui porque o nosso tempo não permite, 4 campos de futebol. E no outro ano, não acabou os campos de futebol na cidade. Não tem mais jeito. Aí eles pegam uma área de terras enorme e colocam naquela área, no encontro deles anual, 250.000 pessoas. E dada a envergadura da igreja, o presidente de El Salvador, presidente de Guatemala, vai lá, cara, eu quero participar desse negócio. Ele ficou super preocupado, mas por que o presidente quer vir aqui? Como é que é isso? Aí aquela comitiva enorme de segurança, polícia para tudo lados, que lotou de policial em volta, aquela coisa toda. Ele ficou preocupado demais que poderia ter uma conotação partidária. Então o que ele faz? Ele vai nos partidos contrários, chama os senadores e os deputados para vir também participar, para que assim tivesse todo mundo, e lá ele entrega uma carta a todos eles com reivindicações para o povo. Para o povo. Po Yang-Shu fica sabendo, manda um emissário, quer saber o que está acontecendo em Guatemala. E esse emissário vai lá, verifica tudo, e Po Yang-Shu vai visitar, e ficou impressionado com o trabalho de células daquela cidade. El Salvador é uma cidade extremamente violenta, passaram há pouco tempo atrás por guerra civil, extremamente violenta, e esta igreja, e mais outras igrejas, obviamente, da cidade, que acompanharam o seu trabalho, estão curando a cidade. Deus está curando aquela cidade em função do trabalho dele. E ele pregou uma outra pregação sobre como curar cidades, como a igreja pode curar uma cidade. Foi uma outra pregação dele. Meus irmãos, esse é o trabalho. E Jonas está então dormindo naquele navio, totalmente despreocupado com as pessoas e com as tempestades. Mas acontece que o capitão vai lá acordá-lo, acorda Jonas, chamam e levam-o para cima, e ele vê a tempestade. Quando ele vê a tempestade, ele percebe que algo tremendo está acontecendo. O navio
está a ponto de sucumbir, o navio está a ponto de ir a pique, e ele percebe aquilo, já haviam jogado muita coisa fora no navio, mas ele chama o pessoal do navio e diz: ó, negócio seguinte, provavelmente sou eu. Lançaram uma sorte para quem que era o problemático, aí sobre ele assumiu, foi honesto e disse: o problema sou eu. Tudo está acontecendo por minha causa. Aí o pessoal quer saber por quê. Ele falou: é que eu sou hebreu, e o meu Deus me deu uma tarefa, e eu estou em desobediência, isso está acontecendo por causa disso. Me jogue ao mar, que isso tudo acaba. Aí aqueles marinheiros dão um exemplo tremendo para Jonas do que é ser solidário com o outro. Diz: não, vamos trabalhar aqui, nós vamos sair dessa. E trabalhem, você vai ver no texto, né? Olhem comigo lá o texto. 12, 13. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Aqueles homens não quiseram lançar Jonas ao mar, ainda que a sorte tenha caído sobre ele, ainda que ele tenha admitido que o problema era ele. Aqueles homens quiseram preservar a vida dele, um estranho, uma pessoa que não tinha nada a ver com eles, mostrando a Jonas que se um pagão, um ímpio tem amor pelo outro, por que ele não teria que ter? Se aqueles homens quiseram preservar a vida de um homem, ele todavia não queria preservar a vida de 120 pessoas, 1000 pessoas condenadas à morte. Deus havia dito a ele: vai lá e vai falar a minha palavra para aquelas pessoas, 120.000 pessoas, e elas não morrerão se você for. Ele disse: não vou, eles que morram. Mas aqueles homens, pagãos, ímpios, quiseram salvar a vida de Jonas. Mas o texto diz que conforme eles mais remavam, mais tentavam, pior ficava. E os marinheiros chegam à conclusão que tem que fazer o que Jonas falou que ia ter que fazer: lançá-lo ao mar. Pedem perdão a Deus e lançam Jonas ao mar. O texto diz, olhem comigo, 14: então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós esse sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Percebem que eles já estão crendo no Senhor? E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Nem que Jonas cai na água, né? Com aquela barrigada na água, porque cai na água, o mar tchum, para, o vento para, e para tudo. Olha o que acontece na sequência. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Eles se converteram na hora, gente. Eles estavam convencidos antes com a história de Jonas. Depois já ficaram completamente tomados pelo Senhor. Foram convertidos. Isso mostra claramente que Deus não é Deus de poucos. Deus não é Deus de um povinho. Deus não é Deus dessa igreja ou daquela igreja. Infeliz aquela igreja que se coloca num contexto de exclusivismo. Infeliz a igreja. Não entende a palavra. A palavra de Deus é clara quando coloca para nós outros que Deus não tem acepção de pessoas, não tem acepção de pessoas por cultura, por cor, por tamanho, por condições financeiras, nem por religiosidade. Deus realmente quer que aquelas pessoas que Ele quer sejam libertas, curadas e salvas. E Ele queria que esses marinheiros fossem salvos, tanto que foram salvos, foram curados. Mas a misericórdia de Deus vai muito além. A misericórdia de Deus vai também para os ninivitas. Significa o quê, meus queridos? Que Deus quer curar as pessoas que trabalham com você. Deus quer salvar as pessoas do seu relacionamento, da sua vizinhança. Deus quer fazer isso. Mas Deus também quer curar e salvar o ladrão, o assassino. Deus quer fazer isso. Jesus deixou isso muito claro quando disse: eu não vim para salvar os sãos, mas sim os doentes de espírito. E como é que Jesus pode salvar doentes de espírito? Não vai ser com dorminhocos, com certeza. Não vai ser com a igreja que dorme, não vai ser com uma família que dorme, que fica contemplando o que está acontecendo e não se envolve com a obra. Por que esses homens foram curados, foram libertos e foram salvos? Porque Jonas foi honesto
em admitir que ele era o problema. Ele deu um bom testemunho, apesar de até então estar dando um mau testemunho. Naquela hora ele deu um bom testemunho, porque ele podia se esquivar de ser lançado. Podia dizer, não tem nada a ver com isso, que é isso? Olha para lá, olha para lá, olha para lá. Não, ele sou eu mesmo. Ele deu o quê? Um bom testemunho. E na hora que nós começamos a dar testemunho, Deus opera com o seu amor, com a sua misericórdia, com a sua salvação. É assim que funciona, queridos. Você não precisa ser teólogo para poder pregar a palavra. Basta você crer que Jesus quer curar, libertar e salvar. Basta isso. Jesus, eu creio que o Senhor quer curar, libertar e salvar. Usa. Então vai usar a sua vida. Um pouquinho da sua vida é suficiente. E esses marinheiros foram salvos. Jonas era lançado no mar. Aí diz o texto o quê? Que um grande peixe deparou o Senhor um grande peixe, versículo 17, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites dentro do peixe. Não vou ler o capítulo 2, não dá tempo. Capítulo 2 é uma oração de Jonas no ventre do peixe. Eu pergunto, por que Deus quis que um peixe tragasse Jonas? Por que Jonas não ficou padecendo nas ondas o tempo todo? O sofrimento seria igual, ou talvez pior. Ali, sozinho nas ondas, para lá e para cá, sem comer, sem beber, porque não dava para pegar e salgar. Por que Deus quis que um peixe o pegasse? Porque realmente nas entranhas daquele peixe ele pôde sentir o que o povo do Nínive estava sentindo. Absolutamente indefeso, sujeito a coisas sobre você. Diz o texto que vai lá em casa, é importante ler, você ver que as algas estavam prendendo o seu corpo dentro do estômago desse peixe. Imagina, estômago é estômago, qualquer animal. O que essencialmente tem no estômago do animal? Suco gástrico. E o que faz um suco gástrico? Destrói. Imagina o sofrimento desse homem lá dentro. A Bíblia não diz quanto tempo ele ficou, mas 1 hora já seria suficiente para qualquer um. 1 hora suficiente para qualquer um. E lá naquele peixe ele pôde compreender o que Deus queria com ele e o que ele tinha que ser para Deus. E quando ele compreende, pede perdão, só vou ler o último versículo, versículo 9. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, e o que votei? Pagarei. Então ele deve ter falado o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus faz o quê? Manda um peixe obediente, tragando um cara desobediente, lançar no mar. E o peixe vomita Jonas no mar, na praia. E Jonas sai. E quando Jonas sai, o que acontece? Imediatamente, capítulo 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Proclama, versículo 4. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias de Nínive será subvertida. Mensagem curtinha. Mensagem curtinha. E o texto mostra que ele foi porque ele não queria ser comido de novo. Ele já tinha sido almoçado, não queria ser jantado. Então o negócio é o seguinte: vou fazer isso aí. Vou fazer isso aí. E eu fico imaginando como é que ele ia fazer, né? Porque ele estava cheio de boa vontade. Ele estava cheio de boa vontade. Então, olha aqui, ó, vocês vão morrer, 40 dias vocês vão morrer. Vocês vão morrer em 40 dias. Se vocês não se converterem em 40 dias, vão morrer. Deus vai destruir essa cidade. Deus, e foi andando, foi andando. Pensa que ele ficou falando, discipulando, convencendo alguém. Ele não estava nem aí. Ele queria mais cumprir a sua condição de missão. Se eles vão se converter, se eles vão se converter, que se virem. É isso que ele estava fazendo. E conforme ele ia andando, ele não olhava para trás, foi embora. Quando ele termina de andar a cidade, ele vai para fora da cidade, no morro, sobe, senta, fala: agora eu vou ver como é que acontece. Diz o texto lá no final, vamos ler, não vai dar tempo, mas vou resumir. Agora vamos ver como é que acontece. Esse povo não vai se converter, porque eu sei que não vai se converter, e eu vou ver ser fulminado, vai cair fogo do céu, vai acabar com eles. E ele ficou sentado esperando. E o texto diz que ele ficou ansioso. Ele ficou ansioso com aquele tempo, os 40 dias que Deus falou que ia destruir. Ficou ansioso lá. E sentado,
e Deus faz com que nasça sobre ele um pequeno arbusto, para fazer sombra sobre ele. Aí ficou bom, estou bem colocado, estou aqui na sala VIP, coberto, sombra e água fresca, e vou ver esse povo ser estrumbicado, destruído, acabado. Só que ele não sabia, como ele passava rápido, no que ele ia passando, as pessoas iam começando a se converter. E as pessoas começaram a rasgar suas roupas, começaram a se jogar no chão, começaram a orar a Deus, tem misericórdia. E aquilo começou a dar um grande clamor. Aquele clamor foi tal que chegou aos ouvidos do rei. O rei ouviu, o que está acontecendo? Aí disseram para ele, tem um tal de um profeta que está passando pela cidade lá de Israel, e esse cara está dizendo que em 40 dias, se a gente não se arrepender, nós vamos ser todos destruídos. O rei falou assim, com esse cara a gente não brinca. Com o rei de Israel, com o Deus de Israel, não se brinca. Aí é o seguinte, baixou um edito que todos deveriam jejuar, todos, inclusive os animais, deveriam jejuar, para que, se quem sabe, esse Deus da misericórdia, possa não fazer isso conosco. Pode ser até tarde, mas ainda vão fazer. E todo o povo entrou em jejum, em súplica a Deus. Imagina, 120 mil pessoas suplicando a Deus misericórdia. Um grande clamor pelas casas, pelas ruas. Só que João não viu isso. João estava lá em cima. 40 dias, não aconteceu nada. 45, a florzinha em cima dele morre. E aí Deus fala para ele, ele ficou muito irado. Deus, eu sabia, o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, eu ia fazer isso mesmo, não precisa seguir um negócio desse. Mas você está irado por quê, Jonas? Até a florzinha que está aqui em cima secou, acabou com tudo. Pois é, Jonas, você está irado, nervoso, chateado, porque está batendo sol na sua cabeça, uma flor que você não plantou, não regou, não cuidou, não fez nada para merecer isso, e você está sofrendo por causa disso. Que dirá aquele povo que está lá embaixo, suplicando por misericórdia? Meus irmãos, esta palavra é uma palavra que nos deixa absolutamente conscientes de que Deus, querendo agir, quem impedirá? Amém. Quem impedirá? Sabe quem impedirá? Você e eu. Você e eu. Quando a igreja dorme, quando a igreja se cala, quando a igreja não faz o que tem que fazer, nós somos o muro que impede essas pessoas de ouvir a palavra. Porque a palavra não volta vazia. Para que haja conversão, a palavra tem que ir até o coração da pessoa. Mas como irão se não há quem prega? Como se converterão se não há quem fale? Como o teu vizinho pode se converter dos seus maus caminhos? Como diz esse texto, não sabe diferenciar entre a direita e a esquerda, são ignorantes. Vivem o que vivem, fazem o que fazem, porque são ignorantes. Mas quando que eles deixarão de ser ignorantes? Se nós não formos até eles. Agora, isso é problema deles. Eles que se virem, eu não tenho nada a ver com a vida deles. Como não tem? Como não tem? A Bíblia diz que se Deus te mandar falar para alguém e você não falar, Ele vai recorrer de você o sangue daquela pessoa. O sangue daquela pessoa. Mas se você falar para ela e ela não se converter, Deus não cobrará o sangue de você. Essa é a questão. A igreja, meus irmãos, existe na face da terra não para fazer culto. Presta atenção. A igreja existe na face da terra não para fazer culto, ainda que isso seja integrante. Mas a igreja de Jesus Cristo está na terra para ser a igreja dele, para fazer o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. E ele não disse para você ficar dormindo na cadeira. Ele não disse em nenhum lugar que é para você ir todo domingo na igreja, sentar nessa cadeira e ficar observando as coisas que estão acontecendo. Você não vê isso em lugar nenhum. Muito pelo contrário. O que ele disse foi: ide, pregai, ensinai e enviai. Essa é a palavra dele. Qualquer coisa fora disso, nós estamos vivendo a síndrome de Jonas. E ele falou uma coisa muito importante que eu gostei muito. Que as pessoas acham que as grandes calamidades que estão acontecendo nos países, nas cidades, são por causa do povo pagão. Eles usam uma expressão muito
interessante. Por causa do carnaval do Rio de Janeiro. Eu confesso que eu já pensei isso. Bem, estava na praia, comecei a ver aqueles morros caindo lá no Rio de Janeiro. E eu, cara, no meu coração, também aquele carnaval que tem lá, eles querem o quê? Mas ele disse: você sabe por quê que as calamidades acontecem? Não é por causa do pagão, é por causa da igreja. Por causa da igreja que se cala, que se omite. Deus manda a tempestade por causa da igreja. E aí, pessoal? Aí, pessoal. Porque se é por nossa causa que o povo ímpio e pagão está morrendo como está morrendo, por causa da sua ignorância, aí é só misericórdia de Deus para nossas vidas. Mas a boa notícia, queridos, é que quando nós nos dispomos para ir, Ele vai na frente, do lado e na retaguarda. Porque não somos nós que fazemos a obra. Nós somos meros dispenseiros. A igreja é dele, o reino é dele, a palavra é dele. É ele que convence do pecado, da justiça, da morte para a salvação. É ele que faz tudo. Nós só temos que dizer: eis-me aqui. Por isso que a igreja presbiteriana de Filadélfia há de ser uma igreja que proclame a palavra, proclamará a palavra para todo aquele que estiver ao nosso redor. Muito fraco, muito fraco. A igreja presbiteriana de Filadélfia é uma igreja que proclama e proclamará a palavra que salva. Amém. Em nome de Jesus. Coloque isso no seu coração, queridos. Essa palavra mexeu muito comigo. Eu voltei de lá muito preocupado, pensando muito na minha vida, nas minhas prioridades, na minha agenda, na minha forma de ser, na minha forma de agir. E realmente eu estou em débito. E quero e vou mudar. Quero e vou mudar. Espero que você também tenha o mesmo desejo no seu coração. Você queira mudar para realmente viver a essência do Evangelho, que é ir, pregar, ensinar e enviar. Vamos falar juntos? Ir, pregar, ensinar e enviar. De novo. Ir, pregar, ensinar e enviar. A igreja presbiteriana de Filadélfia está preparando todos os meios para que isso seja possível naturalmente na sua vida. Vamos orar? Amado Pai Celestial, eu te agradeço muito, Senhor, por esse momento tão precioso, por tua palavra, que podemos compartilhar aqui na igreja, a palavra essa que já tínhamos ouvido no congresso, e que agora, Senhor, podemos compartilhar entre nós, para que ela também possa continuar sendo, ó Deus, essa palavra rema, curadora, essa palavra dinâmica, que nos estimula, nos envolve e nos leva a caminhar segundo o teu coração. Tem misericórdia de nós, ó Deus, que nós saiamos desse espaço da qual estamos no fundo do poço ou no fundo do porão de um navio. Eu te agradeço, Deus, porque eu sei que o Senhor estará nos levando para lugares maiores, lugares amplos, lugares onde estaremos trabalhando com afinco para que almas sejam curadas, libertas e salvas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mas vamos participar dessa ceia.